Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast oficial da Isso é Conteúdo. Você vende o quê? A gente sempre fala muito mais, muito além da venda. A gente fala sobre transformação, a gente fala sobre sonhos, sobre valores, sobre experiências. E hoje o papo é com duas médicas que dividiram mais do que a profissão. Elas dividiram casa, elas dividiram refeições, elas dividiram sonhos e experiências também durante a faculdade. É com muito prazer que eu recebo aqui nos estúdios da Isso é Conteúdo, doutora Iris Andrade e também a doutora Tatiane Costa. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Cássia. É um prazer estar aqui com você. Obrigada, Cássia. Bom, eu vou deixar cada uma se apresentar, falar a área de atuação, o que vocês têm feito, que a gente vai se aprofundar ainda mais nessa conversa aqui. Doutora Iris Andrade. Então, meu nome é Iris Andrade. Atualmente eu atuo na área da endocrinologia e metabologia. Também trabalho na Unidade Básica de Saúde, no município de Goiabeira. E faço atendimentos em consultório, em Goiabeira, Cuparaque e Galileia. Doutora Tatiane. Ultimamente eu estou atuando na UTI móvel, mas sou médica do SAMU, da USA 08, de Coronel Fabriciano. Iniciei agora minha pós-graduação em neuropediatria e atendo o Hospital Porta também. Que legal, temos muitos assuntos aqui para conversar nesse podcast de hoje, do nosso Você Vende o Quê? Bom, eu sempre começo com essa clássica pergunta. O pessoal, às vezes, principalmente da área médica, fica perguntando, Cássio, mas o que eu vou falar? O que eu vendo, né? Mas eu sempre falo, né? Não é só no sentido mercadológico. Aqui a gente está para falar muito além da profissão, muito além dos negócios, mas aquilo que acho que todo mundo, eu sempre digo isso, todo mundo vende alguma coisa, né? E vende no sentido não só de dinheiro, de mercado, como eu disse, né? E eu vou perguntar, é claro, como sempre aqui, doutora Iris Andrade, você vende o quê? Então, Cássia, eu acredito que eu vendo um cuidado, um acolhimento, o bem-estar para o meu paciente mesmo como um todo. E você, doutora Tatiane? Eu vendo, acho que uma resposta rápida, um serviço que chega até a pessoa de uma forma assim, num momento não tão bom. Então, eu acho que eu vendo agilidade e uma resposta mesmo do problema mais rápido. Perfeito. Nós vamos começar esse bate-papo aqui, além da nossa pergunta principal, né? Falando de algo que une, que liga, né, essa amizade, algo que conectou vocês lá durante a faculdade. Vocês moraram juntas por 6 anos. Dá para dizer que uma ajudou a formar a médica, que a outra se tornou, ou a pessoa, porque 6 anos é um tempo considerável de vida, talvez até, vocês são muito novas, né, da vida de vocês. Eu gostei, né? Sim, com certeza. Foi muitos anos e eu acredito que, primeiramente, me ajudou a formar como pessoa. Aí eles primeiro como pessoa, com as inseguranças, os medos, né? E aí isso tudo me deu força para tornar a médica que eu sou hoje. E você, doutora Tatiane? Eu acho que me ajudou demais quando aguentar esses 6 anos de faculdade, ajudou tanto profissionalmente quanto no nível de amizade, mostrando o quanto que uma amizade pode evoluir e se tornar hoje um elo, né? Eles também construir raízes e tá aí junto até depois de formar. É isso que eu ia perguntar, né? Assim, mesmo hoje cada uma seguindo um caminho, né? Embora as duas na área médica, mas são caminhos diferentes, né? Sim. Como é que é o contato hoje? Conseguem manter esse contato? Conseguem estar próximas? Tirar dúvidas na hora dos apuros? Porque eu sei que todo mundo passa, mesmo quem já está há mais tempo na profissão também. É quase que um plantão de 24 horas no WhatsApp. É um plantão diferenciado. Tá sempre ali mantendo em contato, atualizações. A gente procura também fazer cursos juntas, né, Tati? Legal. Sempre tem contato, sim. Que legal. Eu queria perguntar um pouco mais desse período, dessa época de faculdade, até para que muitos estudantes de medicina que estão nos escutando, né, muitos que estão começando a carreira como médicos também, possam também aprender com a experiência de vocês. Primeiro eu queria que vocês falassem, assim, qual foi o momento mais difícil da faculdade que vocês lembram com mais força hoje, assim? Tem um momento que marcou, aquele momento que vai ficar de fato, assim, na lembrança? Eu e Iris, nós pegamos a pandemia, né? Então, assim, marcou demais, tanto nossa graduação, quanto o elo de amizade ali. Acho que a pandemia veio e deixou marcas, assim, incertezas. As incertezas, né, do que seria, se teria ou não o final do curso. As perdas também mexeram muito com a gente. Assim, aquelas aulas práticas mais limitadas, tendo contato com pacientes graves, vindo a óbito também.
E as aulas online, a gente teve que se adaptar à rotina toda, aprender a estudar, né, Tati, novamente, tudo pela tela do computador. Então, acredito que foi muito marcante a pandemia. E vocês foram para a linha de frente nesse período também aí? Vocês estavam ali também atendendo pacientes com Covid? Sim, a gente tinha prática, estágio. Aí, nesse momento, vinha insegurança, assim, de estar contraindo e levando para os familiares, que é uma coisa que ficou ali, né, bem marcada, assim. Um medo constante. Acredito que esse momento é um momento de grande formação, né, para vocês, né? Porque ninguém esperava passar por uma pandemia. Acho que nenhum médico ia entrar na faculdade pensando assim, nossa, eu vou enfrentar um momento como esse, um momento mundial. Quando nós voltamos os estágios, ainda estava a pandemia ainda. Então, assim, não como no início, né, mas ainda tinha. Mas como acadêmica, nós pegamos ali. Um momento desafiador mesmo, né? Então, teve alguma noite que vocês duvidaram, assim, se vocês estavam no caminho certo? Como é que vocês superaram isso, se é que houve essa noite, esse momento? Eu acho que todo mundo que entra na faculdade, eu pelo menos... durante a minha faculdade de jornalismo, algumas vezes eu pensei em desistir. E eu acredito que seja diferente todo mundo, principalmente quando você é muito jovem, né? A gente tem ali as certezas, indecisões da vida que vamos tomar. Sim, teve muitas noites, não foi uma vez só. A carga horária é muito, muito grande, a cobrança também, a responsabilidade, né, de atuar como médica. Acho que sim, teve momentos que a gente pensou assim, se a gente daria conta disso, sabe? Porque não é fácil, né? É uma escolha. A gente abdica de muitos momentos, né? Pra estar ali. Então, assim, tem muitas noites. E como é que surgiu esse interesse de vocês, né? Por fazer a medicina, por exercer essa vocação, né? De onde que veio? Você vem de família? Ou vocês foram as primeiras da família de vocês? Enfim, conta essa história aí pra gente um pouquinho. Então, na minha família, eu tenho uma prima, né, que era formada em medicina, e ela também era um pouco minha inspiração, mas desde pequenininho eu brincava de médica, fazia receitinha pro meu pai, né, e carimbava e tudo mais. Acho que foi um desejo também de criança, sabe? Eu vi o médico como, assim, uma pessoa que estava mudando ali a vida da outra, estava fazendo bem, e aí eu tive vontade de fazer mesmo. Mas essa área de endocrinologia, metabologia, também já pensava desde o início? Não, nessa área porque eu sou uma paciente da endocrinologia. Eu descobri que eu tenho hipotireoidismo, e aí eu também, ali, parte da minha infância e do início da minha adolescência, vida adulta, eu era obesa, e aí depois disso que eu escolhi. Certo. E você, doutora Tatiane? Assim, a minha escolha veio por causa do meu pai. Meu pai teve um câncer de pele, e eu era muito, eu tava com uns 10, 11 anos. Aí foi de forma invasiva, né? Teve que se retirar uma parte da orelha, do segmento da orelha. Então, assim, tinha aquela dúvida se tinha ou não metástase. Então, assim, aí veio dessa paixão, assim, de ver ele recuperando, de acompanhar, de ver a cura de fato do processo. Eu falei assim, eu quero proporcionar essa sensação de bem que eu fiquei de ver acompanhando para os meus pacientes futuros, sabe? Essa dedicação aí na medicina. Durante a faculdade, isso vai mudando assim, as escolhas, porque eu perguntei para eles da endocrinologia, da metabologia, você agora está indo mais para o lado da neuropediatria, embora está na linha de frente ali do SAMU, dos hospitais, no TI móvel, agora já está querendo ir para outra área, né? Já começou a ir para outra área. Eu acho que hoje eu trabalho que eu vivi a faculdade sonhando. Você queria fazer urgência, queria fazer medicina intensiva, então assim... hoje eu trabalho com isso, mas eu me apaixonei por outra área. Eu sempre, no fato, eu tenho um pezinho lá na pediatria, sempre tive. E agora eu tô ali, me dedicando a essa área. Eu decidi que vai ser isso mesmo. Durante a faculdade isso muda mesmo? Muda muito. Você começou, por exemplo... Muito. Eu queria pediatria. Aí começou as aulas práticas no hospital e tudo. Eu falei assim, não vou para essa área de pediatria, não. Muda muito. Já quis pediatria, já quis gastro... a gente costuma ter acesso ali às diferentes áreas, e aí você fica gostando de um pouquinho de cada e no final escolhe a sua preferida mesmo. Qual que é a maior diferença, vou perguntar para a Tatiane primeiro aqui, então, qual que é a maior diferença entre a Tatiane estudante e a Tatiane médica hoje? Nossa, totalmente diferente. Hoje, assim, eu não me via fazendo o que eu faço hoje. Eu acho que a questão da insegurança, né? Hoje eu sei que eu tenho que ir sozinha, independente do dia que eu estiver mal, do dia que eu estiver bem, é sempre eu comigo mesma para estar de melhor ali para o meu paciente. Então, assim,
na faculdade a gente não tem essa noção, né? Talvez a Tati de antes não teria essa noção, que eu tenho que ir eu por eu mesmo, né? Então, assim, confiar. Acho que é a questão da confiança, né? Qual que é a maior diferença entre a Iris estudante e a doutora Iris hoje médica? Eu acredito que eu amadureci muito. A Iris de antes era muito insegura, era muito ansiosa, queria dar conta de tudo. E depois que eu me tornei médica, eu vejo que eu sim tenho responsabilidade, né, sobre o paciente. Mas eu preciso ter calma também. Eu preciso estar bem, centrada, para me dar um possível diagnóstico mais certeza, um tratamento de qualidade. Eu penso assim que eu amadureci nesse aspecto. Só. Você já falou de certa forma, Iris, mas você escolheu a endocrinologia com foco em emagrecimento, bem-estar, longevidade, onde você tem enfatizado isso mais no seu trabalho, né? Inclusive aqui com a gente, né? Da Isso é Conteúdo, né? Para quem não sabe, a doutora Iris Andrade é a nossa cliente aqui, então a gente muito honrado, né? A doutora Tatiane vai ser em breve aí também, tá? Começando a pediatria, né? Também, enfim. Mas o que te atraiu mais nessa área? Você já falou que você era paciente e tudo. Sim. Mas eu acredito que deve ter algo mais que te atraiu. Por quê, né? Sendo paciente ali, vendo a dificuldade de outros pacientes, de outras pessoas, o que mais te chamou a atenção para ir para essa área de endocrinologia e emagrecimento, bem-estar, longevidade? Sim, porque eu acredito assim, que às vezes a pessoa fala, é muito fácil emagrecer, né? Vai fazer uma dieta, vai fazer um exercício físico. Mas não enxerga o que está além daquilo, né? O estado emocional da paciente, assim, ela tem algum problema vinculado com aquele ganho de peso excessivo. Não é só isso, não é só praticar o exercício e fazer a dieta, tem que ter um acompanhamento multidisciplinar. E eu fui acolhida nesse momento, sabe? Eu tive esse acesso, então eu queria que os meus pacientes também tivessem esse acesso individualizado. Não é uma dieta pronta, não é um exercício pronto para todo mundo. Então, eu queria enxergar ele dessa forma, entender tudo que estava acontecendo naquele momento e poder ajudar. Nessa área, principalmente, a gente escuta muitos mitos e muitas frases prontas, né? Sim. É só parar de jantar. Isso. É só parar de comer pão, né? Para de comer carboidrato, para de comer doce, né? E não é isso, e né? Não é, né? Tem todo o metabolismo do paciente, o gasto metabólico basal, a fisiologia de cada paciente, o biotipo do paciente, né? O padrão alimentar que ele está inserido. Então, vai muito além de uma dieta e de uma prescrição pronta. Então, é isso que eu busco. E a individualidade, né, amiga, do paciente? Com certeza. Os exames, né? Taxas metabólicas, estudo hormonal. Foi por isso que eu... Você encontra muitas mulheres que têm essa angústia, assim, de querer mudar o corpo, de às vezes já tentaram de tudo. E aí, como é que é atender, ver a autoestima dessas pessoas ser transformada, né? Sim, às vezes chegam muito frustradas no consultório, desanimadas. Olha, doutora, eu já fiz todos os tipos de dieta, eu já fiz procedimentos invasivos, né? A gente tem muito balão intragástrico. Então, assim, ele fala, já tentei de tudo, já fiz dieta cetogênica e tudo mais. Então, eu busco assim, pera lá, vamos ver você. O que você gosta de comer? Como que é a sua rotina do dia a dia e tudo mais. Aí é muito bom quando elas têm um resultado, né? Que elas voltam no consultório e falam assim, a satisfação. Olha, isso deu certo, a gente mexeu nesse aspecto e eu vi resultado. Assim, muda, transforma, assim, realmente que você tá fazendo um trabalho bem feito. E isso que é gratificante para mim hoje em dia, a paciente tá feliz. Beleza. Doutora Tatiana, você vive a linha de frente da medicina, SAMU, PI, porta de hospital. Como é que esse ambiente moldou o seu olhar como médica? Nossa, eu acho que mudou completamente como médica. Eu acho que tá na linha de frente te deixa assim, você é a única esperança daquela pessoa. Você vai no momento dela de mais fragilidade, né? Então, assim, eu procuro, quando eu saio pra ocorrência, no caso do SAMU, eu procuro, assim, estar concentrada, centrada, já pensando no que eu posso fazer que vai, de fato, ficar 100%, ou que eu vou modificar aquela patologia, ou um trauma, por exemplo, o que, de fato, que eu vou fazer, que eu vou salvar aquele paciente. Porque ele me chama num momento de mais fragilidade, né? Ou, às vezes, também, num momento que nem ele responde por ele mesmo, né? Então, assim, eu acho que tá na linha de frente é um desafiador. Qualquer segundo é crucial, né? Poucos segundos podem salvar uma vida. A importância do trabalho de equipe, né? Sim. Que é muito importante. Eu trabalho com a minha equipe, assim, 100% a gente vai centrado
naquela ocorrência para dar, de fato, a resposta rápida. Teve uma situação que te marcou muito, assim, de um resgate, Sim. de algo que você achou que não ia dar certo, e aí, através do trabalho de vocês, esse trabalho em equipe, vocês conseguiram salvar aquela vida? Sim, geralmente em traumas, né, acidente marca muito, porque a gente chega num momento, assim, que tá o bombeiro, tá a gente, então, assim, todos, eu acho que acidentes que eu fiz me marcaram muito, e me marca muito quando eu vejo a idade. Então, tipo assim, geralmente eu tô socorrendo pessoas da minha idade, então, assim, isso, pra mim, me marca e me dá, tipo assim, um gás, então, assim, tem que fazer o melhor, tentar reverter o máximo. Estava me contando antes da entrevista aqui, né, a gente conversando por telefone, mesmo com a aprovação na residência, né, você foi aprovada, e aí você decidiu continuar na rua. O que te fez escolher esse trabalho real, assim, e direto, né, igual a gente está conversando aqui, antes da especialização? Assim, eu passei em medicina intensiva nas ciências médicas. Sempre quem me conheceu falava que era meu sonho, né? Ia na hora. Ia Falei na assim, hora. vai lá fazer a matrícula. Isso. Então, assim, e quando a gente passa, eu trabalhando nessa área, a gente coloca o peso, começa a pesar, assim, sabe? Será que é isso mesmo que eu quero dedicar o resto da minha vida? Então, assim, eu tinha acabado de formar, tinha um caso 6 meses que eu tinha formado, já passei na residência. Aí eu falei assim, nossa, mas eu não fiz ainda coisas que talvez eu tinha planejado, questão financeiramente, né? Eu falei assim, eu vou me dedicar mais um ano, vou realmente ver de fato se e aí eu sempre tive a vontade de fazer pediatria, assim, lá no fundo eu sabia que era pediatria. Aí eu comecei a amadurecer essa ideia, eu falei assim, não, vou tentar mais um ano ali e vamos ver. Mas assim, eu costumo dizer que quando a gente passa, a gente tem que sustentar uma escolha. É muito difícil sustentar a escolha de não ir, porque às vezes ainda, assim, no início batia, ó, será que não era pra mim ter ido? Mas assim, hoje eu tô tranquila com essa decisão. Agora, a neuropediatria é uma área que necessita muita sensibilidade. Sim, a área é fantástica. E o que te move a seguir por esse caminho? Sim, eu gosto demais da neurologia. Eu acho que, junto com a pediatria, a gente pode ver a evolução da criança, né? Então, quando nasce, a evolução dela durante toda a infância. E eu acho que a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e fazer, no caso de patologias, conseguir adaptar melhor essa criança, ver a evolução. Então, assim, eu acho que o desenvolvimento mesmo, sabe? E o poder mudar uma situação, né? Então, assim, a questão de autismo, TDAH, o diagnóstico precoce, eu gosto demais dessa desfecho, do desfecho, totalmente. Então, assim, que essa criança vai ser na vida adolescente, adulta. Antes não se falava de nada disso, porque a gente não tinha um diagnóstico precoce. Então, hoje a gente já intervém no... E o quanto esse trabalho ajuda os pais, né? Porque a gente ainda via muito mais, mas a gente ainda vê muito preconceito, né? Nossa, o pai, às vezes, você pega uma criança que está ali fazendo uma pirraça na rua, uma birra, mas às vezes as pessoas não têm a compreensão que aquilo que é uma criança autista, que é uma criança, né, do espectro, enfim. E hoje ter esse trabalho mais próximo, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar o simpósio TEA aqui em Valadares por 2 anos, né, já. E a gente vê, assim, tinha coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida sobre essa área. E eu sou pai de 3 crianças, né, 2 crianças aqui e outra na barriga da mãe. E mesmo, né, assim, não tendo diagnóstico dos meus filhos, né, a gente começa a se colocar no lugar do outro, né? Começa a pensar, porque quando a gente é pai e mãe, então, assim, aquele negócio, mexeu com o filho, mexeu com a gente mexeu com o filho. E, assim, esse trabalho do neuropediatra, principalmente, de fazer essa intervenção, e a gente hoje sabe, com os dados científicos que tem, né, o quanto é importante essa intervenção mais rápida. Diagnóstico. Esse é um trabalho importantíssimo. Eu estou falando do autismo, mas de todas as diversas outras áreas, né? O TDAH, e aí também entra um pouco também até na área de metabologia, endocrinologia, tem também, né, um trabalho voltado para crianças também nesse sentido, né? Enfim. Bom, doutora Iris, como é que é para você, tão jovem ainda, lidar com pacientes que às vezes chegam esperando um milagre? Porque assim, a gente falou da questão do problema da autoestima, mas tem também um outro lado aqui, que é
muita gente ainda tem... se tem aquele lado que todo mundo fala assim, é só parar de fazer isso, mas tem gente também que espera um milagre, né? Como é que é isso? O paciente que quer emagrecer, ele tem aquele sonho de mudar o corpo, de transformar, mas às vezes ele quer uma solução mágica. E às vezes ele quer só o medicamento. Ou, Sim. A gente estava conversando, inclusive, sobre isso, a gente gravou sobre isso, né? Como é que é para você lidar com isso? É um pouco desafiador no consultório, principalmente quando o paciente ele quer uma solução rápida, né? Doutor, eu quero perder 10 quilos em um mês. Não existe isso, né, gente? Assim, tratamento da obesidade. Obesidade é uma doença crônica, multifatorial, precisa de um tratamento contínuo. Então, eu tenho que ter ali um educador físico voltado comigo, um nutricionista, psicólogos, muitas vezes, também é super, super válido. Então, assim, eu tento explicar para o paciente que é um processo. Eu preciso dessa equipe multidisciplinar para a gente ter o sucesso. Mas é desafiador. Muitos pacientes querem rápido, só com medicação. Canetinha milagrosa. E às vezes não pode usar, tem contraindicações associadas. Então a caneta não é para todo mundo. E aí eu tento fazer essa educação no consultório mesmo. Educação e saúde. Pois é, hoje está muito em alta. Você falou das canetas, né? Sim. As mais populares aí, a gente tem não vou falar o nome científico aqui, porque é difícil, né? Mas o Monjaro. Sim. Temos aí também o Ozempic, né, que ficou também bastante popular. Como é que é a visão das pessoas hoje, quando chega no consultório, sobre essas canetas? Elas querem a fórmula mágica. Isso, elas já chegam e falam assim, olha, doutor, eu quero tomar Monjaro. Você aplica Monjaro? Eu quero Ozempic, entendeu? Não, vamos calma, às vezes você nem precisa de remédio. Você já tentou fazer uma atividade, uma dieta? Como que é seu perfil alimentar? Se é um beliscador, perfil emocional, vamos procurar um psicólogo e tudo mais. E elas querem, porque a mídia tá muito em alta, né, Cássio? Então, assim, elas veem aquele produto como se fosse realmente a solução milagrosa para a perda de peso. Na verdade, não é. Tem muita coisa por trás. Ela pode, sim, ser indicada em muitos casos, né? Principalmente, por último, essa tisepatida. O Monjaro tem trago benefícios também em outras questões, além da endocrinologia, na cardiologia, a gente está vendo um benefício ali da essência cardíaca. Então, assim, muito paciente está apto a usar, mas não são todos, né? A gente tem que ver isso individualizado e não esquecer dos outros patamares que eu mencionei, que é a questão da alimentação e da atividade física também. É sempre um equilíbrio e levar em conta a orientação do médico, né? Porque Sim. Também tem o outro lado. A gente fala assim, muita gente também já demoniza o remédio porque tem essa procura, essa questão popular, esse apelo popular. Sim. Mas é um remédio que, de fato, ele é eficaz e trouxe inovações. Com certeza. Principalmente pacientes obesos, né? Tipo, obesidade grau 3, né? Pacientes que precisariam ser submetidos talvez por uma cirurgia bariátrica. A gente está vendo resultado muito positivo com o uso da tisepatida, da semaglutida também. Então, assim, com certeza tem um lado ruim, né, do uso indiscriminado da medicação, mas também ela tem muitos benefícios para o paciente que realmente precisa e não tem contraindicação de usar a medicação. Qual que é a principal diferença entre Ozempic e Monjaro? O tisepatida ele tem 2 agonistas principais, que é o GLP-1 e o GIP, e o Ozempic é somente o GLP-1. Então, eles atuam ali no retardo do esvaziamento gástrico, na secreção de insulina. É como se o tisepatida ele fosse um pouco mais potente que o Ozempic, sabe? Tem a forma de aplicação. A forma de aplicação, isso. Doutora Tatiane, como é que é ser médica jovem, mulher, em uma cidade do interior, onde muita gente te conhece, né? Provavelmente, assim, eu falo, vocês duas atuam no interior, né? Então, como é que é ter contato próximo? Porque as pessoas passam a ser quase que amigas, né? Assim, Eu sou... isso é bom, isso é ruim, tem um lado bom, tem um lado ruim, como é que é? Além de ser do interior, meu pai é comerciante, né? Então, assim, todo mundo conhece. Eu não vejo o lado negativo, não, sabe? Porque eu sempre estava ali no comércio com meu pai, então todo mundo viu minha trajetória. Então, assim, muita gente fica admirado, fala assim, nossa, você já formou. Então, assim, na minha opinião, assim, eu não vejo o lado ruim, mas porque eu sou acostumada com isso. Meu pai é comerciante. Então, assim, cidade pequena pra mim ali, eu acho que na minha formação foi até... acolhedor. Foi até acolhedor, foi até, como se diz, acho que agregou muito na minha formação. A questão do diálogo, de entender. Então, assim, conversar muito com as pessoas. Eu acho que desenvolver
a questão de se colocar no lugar do outro, muito por ser do interior, né, amiga? Por conseguir ver as dificuldades. Aquele contato mais próximo com o paciente, ver na rua, no supermercado. Negativo, assim, de fato, na minha opinião, eu não vejo. A gente vê uma coisa muito curiosa assim, no interior, né? Que é o carinho que as pessoas acabam tendo pelo médico, né? Como se identificam, né? E sempre tem muitos os presentes inusitados. Já vi médico ganhando galinha, já vi médico ganhando doces, né? Como é que vocês já receberam algum presente inusitado? Já. Assim, ou... assim, inusitado não, mas a gente recebe muito presente lá. Principalmente eu trabalho na unidade básica de saúde, então tem dia que chega fruta, vitamina, tudo. Chocolate. Então eles são bem acolhedores. Calorosos, né? Trabalhei 8 meses na unidade básica de saúde, assim, é uma forma de que as pessoas te acolhem muito, muito bom. É como se diz, é bolo. Eu acho que eles querem agradar. Retribuir o que a gente faz, cuidado. Né? É muito bom. Vai. Uma outra pergunta que eu acho que é em comum para vocês duas. Vocês já sentiram o peso, né, de terem que se provar mais por serem novas? Alguma vez, assim, isso pesou? Vocês têm pouco tempo de formada, né? São novas, são médicas novas também. Como é que é? Como é que é isso, assim? Quando você sai da faculdade, aí vai para o mercado de trabalho, às vezes já começa a atender no município, num hospital. Como é que é? Ter que, às vezes, se provar, né? Porque... Sim, eles olham e aí entram no consultório, nossa, médica novinha, né, e tudo. Aí você tenta ali, no decorrer da consulta, mostrar a sua competência, apesar da idade, né? Você estudou ali 6 anos para estar ali, para ser médica. Acho que é uma conquista mesmo da consulta, sabe? Mas já aconteceu várias vezes. Acontece muito. Nossa, e assim, eles questionam mesmo, nossa, tão novinha. Você é médica? Você é médica, já formou. Aí a gente, tipo assim, tenta dar o melhor, acolher. Então, assim, de primeira impressão, eu falo isso quando eu trabalhava no PSF, né? A primeira semana ali, todo mundo já fica mais assim, nossa, médica nova que chegou. Todo mundo vai no posto para conhecer a médica. Mas depois sai de forma mais natural. Vai ganhando confiança. Né? Vai mostrando autoridade na área também. Com certeza. De vocês. Alguma coisa, vamos voltar um pouquinho para essa questão aqui, falando um pouco da faculdade também, né? Tem alguma coisa assim que vocês gostariam que tivesse ensinado para vocês antes de se formar e que a realidade mostrou no mercado de trabalho? A gente já até conversando, né? A questão de contabilidade, entender melhor essa coisa de gestão, como que funciona para você pegar um plantão, como tirar um CNPJ, como que eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar na pessoa física, se eu vou trabalhar na pessoa jurídica. Eu acho que é questão de gestão, porque a faculdade não ensina isso, assim, a gente sai sabendo que tem que ter um CNPJ, mas não sabe como que faz o CNPJ, documentos médicos, né, amiga? Principalmente alguns documentos médicos específicos a gente não tem acesso. Totalmente perdido. Relatórios médicos, né? A questão do marketing também, eu acho importante, a gente não tem nenhum preparo, então, assim, seria bom as faculdades começarem a aderir ao marketing, a gestão médica, documentos médicos. Eu fui no... Acho que a gente sai com só o diploma debaixo do braço e aí vai ser médico. Eu estive na palestra do curso de ética médica, que foi semana passada aqui no Governador Valadares, já veio abordando essa questão do marketing. Tipo assim, como que já é um tópico na palestra de ética médica. Tipo assim, como o médico se comportar durante o marketing. Tem uma assessoria bacana. Isso, tem uma assessoria, a importância de... Você pode sim fazer seu marketing e trabalhar, mas como trabalhar com segurança, né? As regras e o quanto que tem leis nesse mercado que a gente não sabe. Então, assim, qualquer coisa a gente pode infringir. Então, assim, a faculdade não ensina a gente realmente para essas partes administrativas. E hoje, até aproveitando a deixa e puxando um pouco para o nosso lado aqui, é quase que impossível não estar presente nas redes sociais, né? Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo está conectado de alguma forma. Os pacientes de vocês, eles querem vê-las, né? É a primeira impressão, né, Carlos? Quanto é importante marketing e comunicação para vocês hoje? Como é que vocês veem esse mercado?
para mim é muito importante, eu acredito que seja o primeiro contato do paciente com você, né? Vê lá, doutora Iris, vai direto nas redes sociais, escreve meu nome, vai me ver lá, né? Uma foto, um post. Então, eles vão ver como eu me posiciono na rede social, seja com conteúdo, com a minha vida pessoal. Então, eu acredito que ali é o meu espelho para o paciente antes do primeiro contato comigo, de certa forma. Então, eu acho muito importante. Assim, o marketing, para mim, foi essencial estar aqui com vocês, porque isso realmente mudou a minha trajetória. E para você, doutora Tatiana, quanto que é importante marketing e comunicação? Como é que você vê e como é que você se vê daqui a um tempo também, inclusive, produzindo conteúdo? Eu acho que hoje em dia é essencial. Antigamente, na época dos nossos pais, era o rádio, era o marketing, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem uma rede social, te pesquisa ali e vê. Eu acho que o marketing hoje em dia é uma forma do paciente saber com que você trabalha, qual local que você trabalha, com que você já trabalhou. Então, assim, é uma fonte de informação, né? E eu acho que hoje em dia é 100% essencial. O marketing de qualidade, o marketing não atrapalha, não fere os direitos, né? Então, assim, que vende conteúdo de verdade, é essencial. Teve alguma vez que vocês, por exemplo, foram procurar um médico e aí vocês olharam no Instagram, porque vocês não sabiam, ou tinha uma indicação, porque pelo menos comigo é assim, né? Ou eu vou no médico por uma indicação, ou eu vou lá no Instagram dele dar uma olhada. E vocês, assim, já tiveram alguma oportunidade, alguma vez que foram pesquisar um médico para consultar e vocês foram lá futucar as redes sociais deles? Sempre faço isso. Já, inclusive, entrei, aí a gente não vê nada, às vezes, né? E aí fica um pouco assim, como será que essa pessoa... E que tem de médicos que vendem cursos hoje bacana, que vendem os cursos através do Instagram. Então, assim, a gente entra buscando... Também uma forma de atualização. A gente já acha, tipo assim, o curso tem... Aí você vê os comentários, então isso é essencial. Hoje. Que é aquele negócio, né? Não quer dizer que o cara que não tá ali, ele não é um bom médico. Com certeza. Mas... também, né? Hoje, com a presença digital, é aquilo, né? É praticamente você inexistente, né? Se você não está presente, né? Então, acho que até médicos mais velhos têm entendido isso também, têm estado mais presente, né? Enfim, legal escutar isso de vocês também aí, porque é sempre bom a gente que é da área também escutar o outro lado, né? Ver de que forma que vocês enxergam. Eu até queria te fazer mais uma pergunta sobre isso, assim. O que mudou para você, por exemplo, a questão do vídeo? Você já tinha gravado um vídeo na sua vida alguma vez? Como é que foi assim, a primeira experiência para o decorrer as seguintes gravações? Cássio, foi assim, surpreendente, porque eu sou muito tímida e assim, a primeira vez eu falei assim, impossível, eu não consigo gravar um story, eu não posto, eu sou um pouco perfeccionista e aí eu tinha medo de postar e pensar o que as outras pessoas estariam pensando daquilo, das críticas que a gente sabe que acontecem em todo ramo. E aí, eu vendo a minha evolução, hoje não, eu já vejo um vídeo, a gente faz aqui os temas com muito cuidado, muito conteúdo bacana, com base científica. E aí eu vejo e falo assim, não, tá ótimo, vou postar. Eu comecei a criar coragem de postar. Eu sempre tive a vontade, mas tinha aquele pezinho atrás, sempre pensando no que os outros vão pensar. E hoje não, já tenho a maturidade de falar assim, não, o que eu tô falando é bacana, é o que eu acredito, tem uma assessoria muito boa, então eu falo assim, vou meter bronca mesmo, vou postar, e aí tá dando frutos bacanas. Ela tá fazendo mais stories agora. Isso, tô criando coragem, postando mais. Sempre teve essa questão de perfeccionismo, hoje em dia a gente vê ela postando assim, eu falei assim, não, é surpreendente, né? E eu tenho apoio muito também dos meus pais, do meu marido, que tá ali sempre assim, posta assim, deixa de ser boba, você tem que mostrar seu trabalho, né? Minhas amigas também. Falando nisso, o Emanuel tá aqui hoje com a gente, tá escondido. Eu fiz um convite para ele de última hora, quando sabia que ele ia estar aqui para participar também do podcast, porque a gente não criou coragem ainda. Não, mas nós vamos trazer ele para cá, né? Com certeza. Próximo enfim, vamos seguir aqui então. Eu quero perguntar para vocês um pouquinho mais sobre alguns outros assuntos. Bom, se uma estudante, já que a gente estava falando de faculdade, vou voltar nessa questão da faculdade e do mercado de trabalho. Eu acho que é bem importante, assim, acho que vocês têm um papel muito importante, além do trabalho como médico, também ser uma inspiração. Como a Iris falou que a prima dela foi uma inspiração para ela, para novos profissionais que estão chegando, né? Seja na parte ética, na parte de atuação profissional mesmo. E eu queria que vocês falassem para mim aqui, né? Se uma estudante de medicina estivesse ouvindo agora, o que vocês diriam para ela? Eu recebo muitos alunos, né? De
como estagiário. Geralmente são no final da faculdade, no 11º, 12º. Eu tento dar os melhores conselhos, porque é o que a gente já viveu, né? Eu sempre falo assim, ó, aproveita muito a faculdade, faça os melhores estágios, procure os melhores profissionais, que se você estiver no meio dos bons, alguma coisa boa você vai levar, né? E eu falo muito essa questão, aproveita o tempo também, essa reta final. Eu sempre enfatizo isso para descansar, para não surtar. Isso é importante. Importante, porque O internato ali é uma fase difícil. E a prática, se dedicar bastante para a prática, que eu acho falo que faz muito toda a dessa diferença. questão financeira também, né? A maturidade para administrar. financeira. O que ainda te emociona na profissão, Iris? Me emociona aquele paciente que chega debilitado, às vezes sem conhecimento de uma coisa tão simples que poderia ser mais vinculada, sabe? De doenças, assim, que tem tratamento, o paciente já chega ali no estágio avançado, aquilo ali realmente machuca meu coração, que ele não teve aquela assistência de início que poderia ter mudado o prognóstico dele. Às vezes eu me emociono bastante com esses casos. O que mais te emociona na profissão, doutor Tatiana? Eu acho que simplesmente o muito obrigado já me emociona, porque o pouco que eu faço, talvez é uma coisa tão pouquinho, Já é né, muito amiga? pra E a eles. gente ganha um obrigado, assim, tão sincero, como se a gente tivesse movido o mundo. Então, assim, pra mim, isso me emociona muito. Ter uma resposta, assim, tão sincera, né? O que você ainda sonha em realizar como médica? Como médica, eu sonho, assim, em me atualizar mais na minha área, talvez realizar mais procedimentos, eu sonho na minha clínica, do meu jeitinho, crescer mesmo na minha área de atuação, assim. E você, doutora Tatiana? Eu me vejo fazendo residência. Eu quero, assim, é um sonho meu. Talvez mais maturidade agora para fazer o que eu quero, montar meu consultório, constituir uma família, ter filhos. Então, assim, é isso, né, amiga? Bom, vocês acreditam que ser médica também é uma forma de levar aquilo que vocês acreditam espiritualmente, de cuidar da alma do outro, mesmo sem falar de fé? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Assim, eu acho que a fé é essencial. Eu costumo dizer que quando eu saio para uma ocorrência, Deus já foi na frente, né? Já resolveu e eu tô indo só para terminar o serviço. Então, assim, o assunto fé para mim sem fé a gente não é nada, né? Eu acho que quando a gente tem fé, a gente tem um objetivo, a gente acredita. A fé é você acreditar numa coisa, né? Então, assim, você acredita que vai ficar bem, você tem fé. Você acordou, vou acordar amanhã, vou trabalhar, você tem fé. Então, assim, Sim. é essencial, né? Também, pra mim, às vezes você tem aquele sentimento assim, nossa, eu já vi essa pessoa em algum lugar, assim, na consulta, parece que vem de dentro assim mesmo. Acho que a fé tá comigo todos os dias também. Eu também penso nesse tipo. Vocês percebem que às vezes tem uma força assim, né, fora ali do Deus físico. preparou esse momento. Sim, eu acredito. Legal. Muito bem, nós já estamos aqui caminhando para o encerramento da nossa conversa, né, do nosso bate-papo aqui, mas antes de finalizar, eu queria fazer um ping-pong com vocês aqui agora. Agora é o seguinte, respostas em uma palavra ou uma frase curta. Não vou perguntar para vocês, tem que ser uma palavra, frase curta no máximo, tá? Não pode Prolongar. Vamos lá, então. Quem começa? Doutora Pode ser a Iris? Tati, né? Ela te jogou pra mim, viu? Vamos lá, então. Doutora Tatiane Costa. Medicina é Sacerdócio. uma lembrança marcante da faculdade. Eu acho que é a colação de grau. Um plantão inesquecível. Todos meus do SAMU. Um medo que você venceu. A insegurança. Um sonho que ainda te move. Ser melhor. Uma mulher médica que te inspira. Todas as médicas que são mães e donas de casa, esposa, são todas que me inspiram. O que Deus tem a ver com tudo isso? Ele é o responsável por tudo isso. Ser amiga da doutora Iris é? É compartilhar um sentimento de que é verdadeira amizade. Vamos lá agora, doutora É Iris. difícil. Doutora Iris Andrade. Medicina é Cuidado. um plantão inesquecível. Meus primeiros plantões. Uma lembrança marcante da faculdade. Minha formatura. Um medo que você venceu.
de não saber o que poderia chegar para mim atender, para vencer esse medo. Que a gente sai da faculdade insegura e aí, acho que foi isso. Um sonho que ainda te move. Ser mais realizada na minha profissão, construir uma família. Uma mulher médica que te inspira. Vou copiar, tá, de todas as mulheres que são mães, médicas, esposas. E o que Deus tem a ver com tudo isso? Tudo. Deus é a base. Ser amiga da doutora Tatiele Costa é irmandade. Legal, muito legal esse bate-papo com vocês, muito legal conhecer a vida de vocês um pouquinho mais, né? Embora a gente atenda a doutora Iris aqui no dia a dia, na correria a gente conversa algumas coisas, né? Mas acaba que esse bate-papo aqui trouxe mais luz, mais conhecimento sobre a vida de vocês. Foi um prazer também conhecer você, doutora Tatiele. Primeira vez, espero que você venha aqui outras vezes, gravar conteúdo com a gente, podcast, enfim. Né, já estou aproveitando para fazer a prospecção. Na verdade, a gente já está conversando aí, né? Então, eu fico muito feliz mesmo com a presença de vocês aqui. Foi muito legal mesmo. São histórias inspiradoras para quem está começando, para quem está na profissão, mas também para a gente, enquanto ser humano, a gente sempre aprende, né? Vocês, profissionais médicos, são profissionais que realmente, aqueles que se dedicam de fato, né? E que fazem com amor. Isso é realmente, assim, muito interessante, né? Eu admiro muito, sou suspeito para falar, tenho uma irmã médica, né? E tenho muito orgulho dela também, e outros amigos, outros tantos clientes aqui também que nós atendemos. Então é muito bom ver pessoas que de fato levam a sério e sabem a responsabilidade dessa profissão, não é isso? Sim. Obrigada pelo convite, cara. Nossa, eu te agradeço. Obrigado. É isso aí, esse foi mais um episódio aqui do Você Vende o Quê? O podcast oficial da Isso é Conteúdo. Eu quero lembrar você que ainda não tem uma empresa para cuidar do seu marketing, para cuidar do seu conteúdo, para produzir conteúdo para você. A Isso é Conteúdo é uma empresa hoje situada em Governador Valadares, que atende também em outras cidades da região. Nós atendemos até Belo Horizonte, né? Então nós estamos aqui à sua disposição. E você também que ainda deseja ter também o seu próprio podcast, por que não? Esse é um podcast da Isso é Conteúdo, mas imagina, daqui a pouco pode ter o podcast da doutora Iris Andrade, da doutora Tatiele Costa. Eu sempre digo que o podcast é uma oportunidade muito boa, principalmente para você que tem pouco tempo, né? A gente fez esse episódio aqui em menos de 1 hora, então é isso aqui, a gente gravou, conversou em tempo real aqui, né? E depois a gente faz os cortes para você publicar nas suas redes sociais, né? Para você divulgar e também, é claro, fazer um network com outras pessoas, né? Que vão ser os seus convidados. Então, que tal você ter o seu próprio podcast aqui na Isso é Conteúdo? Muito obrigado, até o próximo episódio.